paz do Senhor, queridos professores e juniores. Estamos hoje aqui com vocês. A lição de número 9 iremos trabalhar, que tem como título O Nascimento de Isaac. É uma história onde nós vamos refletir um pouco sobre a fé. A fé em Deus, né? Muitas vezes a gente é tão imediatista, quer tudo de repente, para agora. Mas na lição de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre a história de Abraão e Sara. Quanto tempo eles esperaram, né? O cumprimento da promessa de Deus de ter um filho. E o mais lindo dessa história é que quando tudo levava eles por um caminho que jamais, humanamente falando, seria possível Sara e Abraão terem um filho, de repente, né, a promessa de Deus se cumpre. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não é homem para que minta, nem é filho de homem para que se arrependa. Prometendo ele algo, jamais vai deixar de acontecer. E o Senhor tinha feito essa promessa a Abraão, que eles teriam um filho. E a gente sabe, né, conhece muito bem lá no livro de Gênesis, capítulo 18, a história quando Ana ouviu o anjo do Senhor falando para Abraão, ela atrás da porta ouviu o quê? Quem tem um filho? Eu? E riu, né? Riu da promessa. Ela achava que jamais isso iria acontecer. Mas o nosso Deus, ele cumpriu a promessa. Então, com essa história, nós vamos trabalhar com os nossos alunos, levar eles a pensarem, né? No Deus, quão grande é o nosso Deus, o Deus que os juniores servem, que nós, professores, servimos, né? O Deus do impossível. Então, nós vamos trazer essa lição que tem como objetivo mostrar como se deu o nascimento do filho prometido a Abraão. E qual era o nome dele? Isaac, né? Filho de Abraão. Então, olha só, temos na nossa lição também os versículos de memorização que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 18, e o versículo 14, a parte A que diz: será que para o Senhor alguma coisa impossível? Há uma interrogação. Lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 14, parte A diz: será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Será, meus irmãos? Será que há impossível para Deus? Não há impossível para o nosso Deus. Mas como é que a gente faz? O que a gente faz para que o Senhor cumpra a promessa dele nas nossas vidas? O primeiro passo que nós precisamos é ouvir a voz de Deus, é orar ao Senhor. Você pode reunir os seus alunos nesse momento e fazer com eles um momento de oração, após eles ouvirem essa história que é tão linda, tá certo? Então se reúne com eles, dá as mãos e pede para eles, pedir ao Senhor. Agora a gente precisa ter fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas nós precisamos crer, ter a certeza que vai acontecer. Porque quem nos promete não é homem, nem é filho de homem. É o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. O Deus que fez a mim e que fez a você. Quando ele faz uma promessa, ele cumpre. E assim foi na vida de Abraão e na vida de Sara. Após um ano, eles estavam com o seu bebê Isaac nos braços. Então, essa era a grande promessa. Isso era algo que eles queriam muito que acontecesse. E Deus, o nosso Deus, o Deus do impossível, fez com que acontecesse. Então, é o momento de você orar com os seus alunos. Porque não existe outra maneira
de nós conversarmos com Deus e pedirmos a Ele. Muitas vezes Ele sabe qual é a nossa necessidade, óbvio, porque o nosso Deus, Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onisciente, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele está aqui, está lá bem longe. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele quer que os seus filhos peçam com fé, não duvidando, porque se a gente duvida, somos igual à onda do mar que vai e volta, mas precisamos ter fé no Senhor. Então, assim como Deus cumpriu a promessa na vida de Sara e na vida de Abraão, Ele é fiel para cumprir as promessas dele na minha vida, na tua vida, professor, na vida dos teus alunos. Então, apresenta isso. E para você ter uma excelente aula, você precisa orar ao Senhor e pedir para que o Senhor coloque as palavras corretas na sua boca, que o Senhor te use como um canal para essas crianças, para que elas possam serem alicerçadas na palavra de Deus. Não esquece de abrir a Bíblia Sagrada e mostrar para eles que todas as promessas que tem na Bíblia Sagrada é para eles, é para nós, é para a vida de todo crente. Também nós temos os visuais da lição, muito importante que você utilize, tá certo? E não esqueça também de fazer a leitura das curiosidades que a lição nos traz. O significado do nome Isaac, que significa riso, né? O significado da palavra Isaac, ou melhor, da palavra Abraão. O significado da palavra Sara, porque cada nome bíblico tem um significado e você pode levar para os seus alunos. O que significa Sara? Deus mudou o nome dela, né? E significa princesa. O significado da palavra Abraão, pai de uma multidão, não é? Que assim o Senhor fez. Então, essas curiosidades, elas chamam muita atenção dos nossos alunos. Então, vamos trazer para que eles realmente se sintam felizes, né? E motivados a ler, a pesquisar mais e mais a palavra de Deus e estudar a Bíblia. Então, que o Senhor abençoe tua aula e que a tua aula seja uma bênção para a glória de Deus. Então, na próxima semana, estaremos juntos com vocês trabalhando a lição de número 10. Que Jesus te abençoe.